seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, nós estamos aí no quadro Liturgia da Palavra Dominical. E hoje, domingo, dia 25 de dezembro, dia do Natal do Senhor, né? Então, o que a igreja celebra nesse domingo? O que a igreja celebra ao celebrar o Natal do menino Deus, do menino Jesus? Nós vamos refletir sobre a missa do dia, né? Tem missa da aurora, missa da vigília, e nós vamos refletir sobre a missa do dia. Então vamos lá. A primeira leitura de hoje é tirada de Isaías, capítulo 52, versículos do 7 ao 10. Então, quem é o menino que nasceu na manjedoura de Belém? Quem é o menino, filho de Maria, esposo de São José? Quem é o menino que os reis magos vieram adorá-lo? Quem é esse menino? Vamos conhecer o que a igreja celebra e quem ele é. Primeira leitura. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião: reina teu Deus. Ouve-se a voz de teus vigias, eles levantam a voz, estão exultantes de alegria, sabendo que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Então, a primeira leitura já abre as portas para a nossa reflexão. O que a igreja celebra? A igreja celebra aquele que tem os pés que anuncia a paz e que são belos. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz. Esse menino é o próprio príncipe da paz. Esse menino é o próprio Deus da paz. Esse menino é aquele que anuncia a boa notícia. Qual é a boa notícia? Reina o teu Deus. O teu Deus reina. Ouve-se a voz de seus vigias. Todos se alegraram ao ouvir que reina o teu Deus. O versículo 10 é muito interessante da primeira leitura de hoje, quando vai dizer: o Senhor desnudou o seu braço, seu santo braço, aos olhos de todas as nações. Não era somente Jerusalém. Não foi somente para a Jerusalém histórica, mas para toda a Jerusalém espiritual. Ou seja, para todas as nações, para todos aqueles que contemplam a salvação que vem do nosso Deus. Esse menino é o Deus que se faz carne. Esse menino é o braço forte de Deus que foi desnudado para mostrar a todas as nações, para mostrar a todos os confins da terra. E todos verão a salvação que vem do nosso Deus. Meus amados irmãos, vamos conhecer um pouco mais quem é esse menino na segunda leitura de hoje. Porque outrora, há tempos atrás, o Senhor Deus nos falou por meio dos profetas. O Senhor Deus nos falou por meio dos mensageiros. O Senhor Deus falou por meio daqueles que foram enviados em seu nome. Mas nos dias de hoje, e principalmente hoje, Natal do Senhor, vejamos como Deus escolheu nos falar. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo do 1 ao 6. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais, pelos profetas. Como eu dizia, outrora, Deus falou por meio dos profetas. Mas na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Então, outrora, Deus falou pelos profetas. E na plenitude dos tempos, e nos dias atuais, nos dias de hoje, ele diz, segundo o versículo da segunda leitura de hoje: nestes dias, que são os últimos dias, ele nos falou por meio do
Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também ele criou o universo. Então veja, outrora falou Deus aos nossos pais, aos nossos antepassados, pelos profetas. Mas nestes dias, os dias de hoje, e que são também os últimos dias, ele nos fala por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro, ou seja, ele vai herdar todas as coisas. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também criou o universo. Então, por meio de Jesus Cristo, o braço desnudo de Deus, o poder de Deus, o próprio Deus que se fez carne, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno de Deus, a sabedoria encarnada, por meio dele, Deus criou o universo. E a segunda leitura vem dar mais detalhes de quem é o menino de Maria, o filho da Santíssima Virgem Maria, o filho daquela que nasceu imaculada, para que do seu ventre imaculado brotasse a água viva. E aqui eu não estou falando do Espírito Santo, mas eu estou falando do próprio Cristo como uma fonte. Maria é a fonte da água viva. Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus mesmo diz: quem comer a minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida em si. Então, ele que criou o universo, ele que fez todas as coisas. Quem é ele? Este é o esplendor da glória do Pai. Jesus é o esplendor da glória do Pai. É ele mesmo que revela a glória do Pai. E ele fez isso de maneira, vamos dizer, não vou nem dizer superficial, que a palavra seria errada, mas de uma maneira ainda subliminar. Ele revela a glória, o esplendor da glória do Pai na transfiguração diante de Pedro, Tiago e João. A ponto de Pedro se admirar tanto com aquela glória, com aquela manifestação, de dizer ali: Senhor, permita que nós façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E Pedro esquece dele mesmo e dos seus companheiros. Por quê? Porque o esplendor da glória do Pai, que foi revelada na pessoa do Filho, era tão grandiosa que ele esquece de si e de seus irmãos. E lembra: é bom ficarmos aqui. Permita que façamos 3 tendas. O desejo de Pedro de estar com o Senhor na transfiguração é o mesmo desejo que deve motivar o nosso coração em estar com o Senhor para sempre na glória. Ele é o esplendor da glória do Pai. O menino do presépio é o esplendor da glória do Pai. Ele é a expressão do seu ser. Se você quer conhecer Deus, se você quer saber quem é Deus, estude, leia sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não somente fique na parte teórica, estudando e lendo sobre Ele, mas busque ter um relacionamento com Ele. Quem se relaciona com Jesus, consegue se relacionar com Deus, com o próprio Deus. Porque Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é a expressão do seu ser. E alguém pode dizer: não, mas ele só mostra a glória de Deus. Ele só revela a glória de Deus. Ele não é Deus, como muitas seitas têm anunciado e pregado que ele não é Deus. E algumas até têm dito que ele é um Deus inferior, um Deus menor, de categoria mais baixa. Mas não é bem isso. Quem criou o universo? Deus. Quem sustenta o universo? Deus. Versículo 3 da segunda leitura de hoje. Este é o esplendor da sua glória, ou da glória do Pai. É a expressão do seu ser. Veja quem é o menino que nasceu em Belém. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Senhor, a figueira que tu amaldiçoastes, ela secou desde o brotinho até a sua raiz. Eis que eu te digo, tudo aquilo que tu desejares no teu coração, sem duvidar, assim acontecerá.
Quem é este que a sua palavra, a ordem, o poder de sua palavra faz calar o vento e o mar? Quem é esse? Quem é esse que pelo poder da sua palavra expulsa os demônios? Quem é esse que pelo poder da sua palavra ele dá vista aos cegos? Quem é este que pelo poder da sua palavra ele levanta os paralíticos? Quem é este que pelo poder da sua palavra perdoa os pecados quando somente Deus pode perdoar o pecado? Quem é esse que com o poder da sua palavra sustenta o universo? Este é o menino Deus. E tendo feito a purificação dos pecados, porque ele perdoa os pecados, ele é Deus, ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Então ele veio, encarnou-se, veio a primeira vez, encarnou-se, purificou, fez a purificação dos pecados. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, diz São João. E a palavra dele é a nossa arma de guerra. Então, depois de purificar os pecados, ele continuou aqui, ele morreu e acabou? Não. Ele foi elevado. Ele ascendeu aos céus. Ele subiu e assentou-se à direita da majestade divina, o seu Pai. Onde? Em Jerusalém terrena? Não, nas alturas. Ele foi colocado pelo próprio Pai, tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. Então o nome de Jesus, ao qual se dobrará nos céus, na terra e nos infernos, todo joelho, e proclamará para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo, o menino Deus, é o Senhor. Ele recebeu e foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o seu nome também foi elevado acima de todos eles. E tem igrejas por aí, tem seitas por aí, dizendo que Jesus e o arcanjo Miguel são as mesmas pessoas. Como poderia Jesus ser a mesma pessoa que o arcanjo Miguel, se a palavra de Deus está dizendo que ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome de todos eles, de todos os anjos? E qual foi os anjos? Ele diz na segunda leitura de hoje, versículo 5. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez? A qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu filho amado, eu hoje te gerei? A resposta: nenhum anjo, a nenhum dos anjos. Ou ainda: eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Nenhum. Mas, ele vai dizer, mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz, todos os anjos devem adorá-lo. Aí, muitos teólogos modernistas que querem implantar na cabeça da igreja e do povo uma teologia antibíblica, vem dizer, usando a etimologia da palavra, o significado da palavra, porque os teólogos atuais, eles não vivem de uma vida espiritual com Cristo. Eles vivem da etimologia das palavras. Eles vivem do significado original da palavra grega ou hebraica que está no texto. Aí muitos, com essa teologia de nomenclaturas, ou seja, de significado de nomes, com essa teologia, eles vão dizer, olha, Jesus é de fato o arcanjo Miguel. Jesus é de fato um anjo. Porque está aqui dizendo, né? Versículo 6 da segunda leitura de hoje. Mas quando Deus faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz, todos os anjos devem adorá-lo. Olha, então, ele é o primogênito. Então, se ele é o primogênito, existem outros. Ele foi o primeiro de. Quando ele está dizendo aqui, mas quando faz entrar o primogênito no mundo, porque ele é o primogênito? Porque nele todos nós nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos filhos no Filho.
E por isso, quando os apóstolos, seus irmãos, disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Como nós devemos orar? Jesus vai dizer o quê? Quando fordes orar, dizei: Pai nosso. Ah, não, Denis, mas não é somente sobre isso. Ele é primogênito porque ele é o primeiro. E aí não tem nada a ver dessa filiação adotiva que nós recebemos, que nós herdamos por meio de Jesus. O evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 1, versículo do 1 ao 18. E eu vou falar um pouco mais de quem é Jesus com esse texto do evangelho de hoje. Mas eu queria concluir essa, podemos até dizer, apologética a respeito de Jesus ser o primeiro de outros demais. A respeito de Jesus ser o primeiro anjo, né? Dentre os outros, como diz os testemunhas de Jeová, a respeito de Jesus ser o primeiro. Vamos aqui. São João capítulo 1, versículo do 1 ao 18. Eu vou começar o evangelho de trás para frente. Eu vou ler o versículo 18 do evangelho de hoje, que vai dizer o seguinte: A Deus ninguém jamais viu, mas coloque aí no seu coração esta palavra, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Então veja, ele é o primogênito. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 6, ele é o primogênito de muitos irmãos, porque nós nos tornamos filhos no Filho. Somos filhos de Deus e irmãos de Jesus Cristo. Porém, se tratando de filiação divina, quando nós somos incorporados em Cristo e passamos a ser irmãos de Cristo e filhos de Deus, ele é o primogênito, o primeiro. Mas quando se trata de filiação divina, onde Cristo é o único e eterno Filho de Deus, ele é o unigênito. João capítulo 1, versículo 18. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus. Unigênito de Deus. Uma filiação na qual Jesus, que é gerado, não criado, gerado eternamente no Pai, ele como filho é unigênito. Ele como irmão nosso é o primogênito de muitos irmãos. E é por isso que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 11, o autor da carta aos Hebreus vai dizer ali, revelando Jesus Cristo, dizendo: tanto o santificador, Jesus Cristo, como os santificados, cada um de nós, descendemos de um só, Deus Pai. Por isso, ele, Jesus, não se envergonha de nos chamar de irmãos. Jesus é nosso irmão porque nós também descendemos do Pai das luzes. E aí, meus irmãos, aí sim, ele é o primogênito. Mas se tratando da filiação de Jesus, único filho do Pai, da mesma natureza do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, que tem a mesma substância, que tem a mesma natureza divina. A Ele, quem disse o Pai, todos os anjos o adorem. Todos os anjos devem adorá-lo. Todos os anjos devem adorá-lo. Ele sim é o unigênito do Pai. E quem é esse menino? É Deus. É Deus conosco. É o Emanuel. Evangelho de hoje, São João capítulo 1, versículo do 1 ao 18, vai dizer: no princípio era a palavra, o verbo eterno de Deus. Né? A palavra eterna de Deus. E a palavra estava com Deus. Veja, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. Se estava, né, no sentido de dizer, João estava falando aí para nos arrematar ao princípio de todas as coisas. No princípio, a palavra, Jesus Cristo, o Verbo eterno, segunda pessoa da Santíssima Trindade, a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Se você pegar uma Bíblia das Testemunhas de Jeová, vai dizer que a palavra era um Deus.
E esse um Deus com letra minúscula, para falar de Jesus como sendo um arcanjo, ou seja, uma criatura que também é chamada de Deus, porque naquelas categorias do gnosticismo, né? O protopai, o Deus criador, e os eões que emanaram do Pai. Isso não existe, isso é heresia. Por isso ele vai dizer, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela, a palavra, Jesus Cristo, com Deus. Tudo foi feito por ela. Veja, se, meu irmão, se tudo foi feito por Jesus, Jesus é Deus. Porque se tudo foi feito por ele, logo, a primeira criatura foi feita por ele. Logo, se de fato o arcanjo Miguel, como diz os testemunhos de Jeová, fosse a primeira criatura de Deus e fosse Jesus, então ele seria criatura e logo não seria Deus. Logo não poderia ser Salvador, logo não poderia ser Redentor, logo não poderia ser chamado de Senhor, logo não poderia ser chamada de a palavra, o verbo que estava com Deus e que era Deus, e que no princípio estava junto de Deus, e que tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela, ou melhor, nele, Jesus Cristo, que é a palavra, nela estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Aí vai dizer São João, surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João, aqui é o batizador. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz. Quem é a luz? Jesus Cristo. É por isso que o Natal é a festa das luzes. Mas infelizmente tudo isso está perdendo o sentido. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele, João Batista, não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, Jesus Cristo. Daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. Interessante que no livro de São Lucas, no Evangelho de São Lucas, Simeão, se eu não estou enganado é Simeão, quando contempla Jesus diante de si, ele vai dizer, agora sim, Senhor, os meus olhos viram a tua luz, a tua salvação, e agora o teu servo pode morrer em paz. Ele vai dizer que o sol da justiça veio nos visitar, e todos aqueles que andavam nas trevas, ele trouxe a sua grande luz. Por quê? Porque esse menino Deus é a luz verdadeira, que vindo ao mundo, ou seja, que se fazendo carne, ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, Jesus Cristo, e o mundo foi feito por meio dela, por meio de Jesus. Mas o mundo não a quis conhecê-la, porque preferiu os prazeres do mundo, preferiu o gozo do mundo. A palavra, ele veio para os que era seu, o povo de Jerusalém, os hebreus. E os seus não a acolheram, não quis acolher Jesus. Mas a todos que a receberam, deu-lhe capacidade de se tornarem filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam em seu nome. Então todos nós que acreditamos em Jesus, recebemos de Deus, melhor dizendo, é de Deus, mas recebemos do Filho a capacidade de se tornar com Ele filhos de Deus. Isto é, se tornar com Ele filhos do mesmo Pai, herdeiros da mesma promessa. Versículo 13. Pois estes não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. Como? Jesus explica a Nicodemos. Nicodemos, necessário é nascer de novo. E nascer de novo como? Ele vai dizer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. E se tornando assim, não nascido da carne, mas nascidos da água e do Espírito, nos tornando assim filhos de Deus, filhos no Filho.
E João vai dizer que esta palavra, que é luz, que traz salvação, que nos faz filho de Deus, que nos leva ao conhecimento verdadeiro de quem é o Pai. Ele vai dizer, esta palavra se fez carne e habitou entre nós. Esta palavra se fez carne e habitou entre nós. E a glória do Pai, o esplendor do Pai. O que é que acontece quando o Verbo se encarna? E nós contemplamos a sua glória, a glória que recebe do Pai como Filho unigênito. Não é o primogênito. Ele nos faz irmãos e assim se torna primogênito de muitos irmãos. Mas Ele é, e nós contemplamos a sua glória, a glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. E é esse Filho, Jesus Cristo, cheio de graça e de verdade, unigênito de Deus, é Ele que foi instrumento da evangelização e do testemunho que dava João Batista. Dele, João Batista dá testemunho clamando, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. Veja, aquele que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim. João Batista era mais velho do que Jesus 6 meses. Quando Maria recebe a visita, o anúncio do arcanjo Gabriel, o próprio arcanjo Gabriel vai dizer que aquela que era considerada estéril já estava grávida no 6º mês de sua gestação. O próprio Lucas vai dar testemunho dizendo que no 6º mês o anjo do Senhor apareceu a Maria. O que vem depois de mim passou à minha frente porque ele existia antes de mim. Ele existia antes de mim. Ele é eterno. E se conclui o evangelho de hoje dizendo, de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Jesus é o unigênito de Deus que, saindo da intimidade do Pai, deixando, vamos dizer assim, numa linguagem subliminar, né? Saindo da sua glória, deixando a sua glória, desceu para se fazer carne e revelar, por meio dessa obra magnífica da encarnação, a glória eterna de Deus, por Ele mesmo ser o esplendor, a substância da glória do Pai. Então, meus amados irmãos, com essa certeza, nós podemos abrir a boca, junto com o salmista de hoje, e dizer para toda a humanidade ouvir. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. E nós podemos dizer, cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações, ou melhor, a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplarão a salvação de nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Aleluia, aleluia, aleluia. É este o menino Deus que nós celebramos no presépio. É este o menino Deus que revela o esplendor de sua glória no dia que nós celebramos. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dá uma curtida no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal se você não é inscrito e de repente chegou aqui nesse vídeo de uma hora para outra. E compartilha com os teus irmãos. Deus abençoe a todos.